Queridos, a graça e a paz. Amém? Vamos abrir a palavra. Estamos numa exposição de João. João capítulo 1. Ficaremos com a graça de Deus ministrando nesse evangelho belíssimo até o final do ano, talvez até início do ano que vem. Vamos continuar nesse texto belíssimo, João capítulo 1, versículos 35 ao 42. Eu lerei, a igreja me acompanhe, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículos 35 ao 42. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra, que fala por si só, mas que o Senhor me use apenas como instrumento em tuas mãos e nada mais. É o que nós te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, uma breve palavra. Nós temos aqui uma das perguntas mais interessantes da vida. Na verdade, é uma pergunta que não é apenas uma pergunta relevante para a tal chamada vida cristã, que não é uma vida fora da vida, é vida. Mas que buscais? Que pergunta assustadora. Que buscais? É a pergunta feita. Então, na verdade, essa pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, e que deveria, em minha percepção como pastor, provocar arrepios, irmãos, arrepios em todos nós. Principalmente deveria provocar arrepios em almas famintas por felicidade, almas famintas por realizações, por significado, por segurança. Que buscais? É a grande pergunta da vida. Queridos, vejam que nós estamos diante de uma sociedade onde a busca pela felicidade, segundo um teólogo católico, na verdade transformou-se em uma deusa. Essa busca por felicidade transformou-se em uma deusa em nossa sociedade. E o judaísmo, já nos primeiros séculos, já afirmava algo interessante, que muitas vezes as pessoas mais infelizes são aquelas pessoas obcecadas pela busca pela felicidade. O judaísmo já alertava sobre isso. Muitas vezes as pessoas mais infelizes são as pessoas que vivem obcecadas pela busca pela felicidade. Então, se esse teólogo estiver correto, e eu penso que sim, a felicidade transformou-se em uma deusa. E aí vem a pergunta: que buscais? Olha que pergunta assustadora. Que buscais? E é interessante que, se você observar o versículo 37, depois de todo esse processo, o texto diz que os 2 discípulos de João, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Por quê? Porque no versículo 35 diz: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Que buscais? Olhem para o Cordeiro. Mas veja que os discípulos eram discípulos de João. Mas João estava preparando esses discípulos para Cristo. Ele afirmou isso. Ele inclusive afirmou categoricamente: eu estou preparando o caminho do Senhor. Eu estou preparando uma mentalidade para o Cordeiro. Mas gente, acredite, você que está aí, acredite. Tem gente que passa a vida inteira, mas a vida inteira, sendo discípulo da mamãe, discípulo do papai, discípulo de um pastor querido. Falar: esse pastor me acompanhou, ele marcou a minha vida, um exemplo de integridade. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas nós precisamos fazer a transição. João falou: estou preparando uma mentalidade para Cristo.
osmose. Não é isso, gente. A salvação é uma experiência com Cristo, por meio do Espírito Santo. Então muitos ficam a vida inteira, é o discípulo da mamãe, é o discípulo do papai. Quando eu chegar na glória, se é que eu vou chegar? Vou chegar lá para o Senhor, fala com meu pai aí. Não vai ter isso lá não, gente. Olha, eu nunca entreguei minha vida a Cristo, mas pode falar com a mamãe, pode falar com o papai. Eu me lembro uma vez que eu preguei no culto na Asa Norte. E aí uma mãe me procurou e falou: pastor, você falou algo ali que mexeu com o coração do meu filho. Mas não mexeu positivamente não. Ele está pensando até em sair da igreja. Porque eu disse que tem gente que fala o seguinte, olha o que eu falei no culto. Tem gente que diz assim: eu posso até não ser convertido, mas eu sou presbiteriano. Eu posso até não ser cristão, eu admito, mas eu sou da igreja batista, da igreja metodista. Eu citei igreja presbiteriana porque pastor é a frase que meu filho fala constantemente lá em casa. Fala: mamãe, eu posso ser crente, eu assumo. Posso não ser convertido, assumo também. Posso não conhecer a Cristo profundamente, mas eu sou da igreja presbiteriana do Brasil. Grandes coisas, queridos, grandes coisas. E o menino falou: fala para o pastor que eu posso até sair da igreja. Você fala de novo isso. Nossa, nem dormi, gente, de tensão, preocupado. Gente, isso é absurdo. Isso é um absurdo. O texto diz que João estava preparando uma mentalidade para o Cordeiro, e ele pega 2 discípulos dele e diz: olha, está lá, eis o Cordeiro de Deus. Uma igreja cristocêntrica, um louvor cristocêntrico, uma igreja que discipula à luz da palavra, sempre, tudo isso aponta para o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? Então essa pergunta que buscais, ela já está respondida no texto. João já respondeu, diz: eis o Cordeiro de Deus. E ele seguiu na questão. E onde é que está na palavra que João ficou: agora eu estou chateado, perdi 2 discípulos? Gente, onde é que diz aqui que João falou assim: estou com ciúmes, hein? Não, gente, nós estamos apontando para Cristo. Ele é o motivo da nossa pregação, do nosso louvor, da nossa adoração. Então essa pergunta que buscais é uma pergunta que revela muitas coisas, e eu desejo destacar apenas 2. A primeira delas é uma pergunta que revela a nossa sede por referências. Todos estamos nessa busca por exterioridades em nossa vida. Porque quando olhamos para essa pergunta, que buscais? Por que ela está na Bíblia? Por que ela está na filosofia? Porque todos nós, sem exceção, precisamos entender que essa pergunta revela isso. O rabino Newton Bonder, ele reflete essa pergunta da seguinte forma, ele discutindo isso em seu livro, ele diz: para Deus, o ser humano necessita de uma exterioridade, a fim de cumprir seu potencial consciente e ativar a sua alma. Ele precisa de uma referência em sua vida. Não se engane, todos nós construímos altares. Por isso que o teólogo reformado Paul David Tripp, ele diz de uma forma brilhante como teólogo, que muitas vezes não percebemos que somos ladrões da glória de Deus, mas não percebemos isso. Então todos nós estamos nessa busca por algo fora de nós mesmos. Agora o desafio é buscarmos uma inteligência bíblica, uma sabedoria espiritual, para quebrar essa visão muitas vezes distorcida, que nos impede de olhar para o Cordeiro Santo. Marcos 8,34 diz: então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É esse o desafio. Esse é o desafio. Foi esse o tema que trabalhamos no PG dos adolescentes na sexta-feira. Nós estávamos aqui com um grupo muito bom de adolescentes, estudando a palavra, trabalhando o evangelho com eles, para que cada um compreendesse esse chamado maravilhoso, buscar uma referência. E eu
sua busca e onde você tem buscado essa referência. Por isso que tem pessoas que falam assim: olha, não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus, eu não quero que ninguém venha me alienar. Ok, e a pessoa acha que ela é livre, que ela não está levantando nenhum altar em sua vida. Não é verdade. Todos nós levantamos altares, todos nós levantamos altares. Eu me lembro quando eu ainda competia nas artes marciais, e quando estávamos no campeonato, aqueles momentos assim, antes de você entrar no tatame, são momentos assim, muitas vezes complexos, porque você não sabe quem é o seu adversário, o seu técnico está ali, e todos nós estávamos ali nos preparando, já colocando a roupa de luta, e eu me lembro que eu ajoelhava, eu orava, mas eu percebi que tinha um movimento diferente de um amigo meu. Quando eu cheguei, gente, ele estava diante de um altar, na noite que antecedia a luta. Eles estavam ali no altar, incenso, tudo, e o corpo dele também estava marcado. Não quero dar detalhes aqui, porque ele falou assim: eu quero entrar ali preparado, levantando o seu altar. E a gente estava ali orando. Todos nós levantamos altares. Quem pensa que o ateu não levanta altar, você se engana. Eu tenho convivido com vários deles, vários. Eu convivo, converso sobre a espiritualidade, tenho caminhado com vários. Eles têm os seus altares. Mas o desafio dessa pergunta que buscais é você que está sentado em transcender. Implica deixar a si mesmo para localizar-se em algo maior. No nosso caso, o Evangelho. É isso o desafio. Transcender é isso, gente. Não é você ser um esquisitão da fé, não. Transcender não é isso. Um dia estávamos numa vigília, a pessoa falou assim: não, tem uma pessoa aqui, pastor, que vai chegar aí para orar. Esse é um homem que gosta de transcender. Eu falei: mas por quê? Não, você vai ver. O homem é esquisito, pastor, mas é homem de Deus. Mas ele era esquisito mesmo, gente. Era um esquisitão da fé. Ele chegou, eu fui cumprimentá-lo assim: e aí, meu irmão? Rapaz, não posso, não me toque agora. Mas por que eu não posso tocar? Não, ele está se preparando para a vigília. Mas não pode falar com ele, não. Agora não, espera um pouquinho que ele vai falar. Aí ele falou assim: antes de eu orar, eu preciso correr na igreja. Eu falei: mas para quê, cara? Vou dar tapa nos bancos da igreja. Mas para quê, cara? Para a unção fluir nesse lugar. Para que só correr na igreja dando tapa? Gente, transcender não é ser esquisitão da fé, não. Oh, esse homem é um homem que... Não, transcender é você deixar a si mesmo nessa visão do Evangelho. É você buscar uma referência fora da sua própria vida. Isso é transcender. Que buscais é uma pergunta que revela essa necessidade de referências. E eu pergunto: quais são suas referências? Por que você olha hoje? Gente, a pessoa que está sentada aí, ela ouve o que Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. Não é pouca vida, não é subvida, é vida em abundância. Aí a pessoa está sentada e fala: algo errado. Com o Evangelho não há, querido. Porque sua vida não é uma vida abundante, então o problema não é o Evangelho. Porque ele prometeu vida e vida em abundância. Mas muitas vezes a nossa referência não é Cristo. Não é, queridos. Eu me lembro de uma missionária, hoje ela é missionária, eu não posso dar o nome dela, porque ela não me autorizou, uma grande amiga. Mas eu vou até perguntar para ela se eu posso usar o nome dela, que ela é uma grande amiga. Mas ela disse que um dia ela foi à frente, porque ela falou assim: pastor, eu ouvi uma mensagem, todo mundo da igreja achava que eu era uma bênção, que eu era uma menina maravilhosa, que evangelizava, que discipulava, mas na verdade eu tinha muito prazer em outras coisas do que em Jesus. E eu me lembro que um dia eu estava no culto pensando o quê? Um sorvete de chocolate. E ela disse que na verdade o chocolate na vida dela era algo muito mais prazeroso. Sabia disso? Ela falou que na verdade era algo muito mais prazeroso. E ela disse que foi à frente um dia e falou assim: Senhor, eu não quero viver essa idolatria gastronômica. Parece incrível, mas ela foi entregar isso no altar. Parece patético, mas tem gente que idolatra amores. Que buscais? A pergunta está feita. Segundo e último lugar, essa pergunta também revela a nossa necessidade de repousar.
Essa pergunta que buscais é porque é um momento na vida que você precisa repousar. E a pergunta é interessante porque, e Jesus voltando-se, vendo que o seguiu, disse: que buscais? A pergunta de Jesus. Olha o que eles falaram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde você repousa? Tem um mestre do aconselhamento, na verdade uma das maiores autoridades em aconselhamento, David Powlison, e ele diz algo interessante, escrevendo no livro Ídolos do Coração. Ele diz: se você quer ter sucesso no aconselhamento bíblico, a primeira pergunta não é aquela pergunta que você faz naquele momento da anamnese, que você está fazendo, na verdade, um apanhado de informações e tal. Não, aquelas perguntas são importantes, elas ficaram ali no relatório. A primeira pergunta que você tem que tratar biblicamente depois de tudo isso é: onde habitamos? Você nunca vai tocar um coração se você não descobrir onde a pessoa habita. Onde a pessoa habita. Por isso que muitas vezes estamos insistindo num caminho, estamos falando, e essa pergunta: onde assistes? Jesus já sentiu o que eles estavam buscando. Vinde e vede. Precisamos entender esse princípio. Segundo o rabino Newton Bonder, quem reconhece o seu lugar, repousa nele. Por que a gente sabe o Salmo 23, a gente recita, a gente sabe, tal, se alguma pessoa perguntar, onde você levanta: pastor, eu vou recitar agora o Salmo 23, mas não entendemos que ali é um chamado para repousarmos nele, como nosso pastor. Por isso o salmista falou: o Senhor é o meu pastor. Ele não negou que também não seria o pastor da sua vida, da vida de outros que viriam a crer, de outros antes dele. Ele não está dizendo ele é só o meu pastor, mas ele diz: é meu pastor, eu repouso nele. Por isso que Paulo diz: eu sei que Cristo me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ele sabia que Cristo tinha se entregue por ele. Por isso que essa pergunta que buscais é uma pergunta de repouso. Tem muita gente inquieta, gente. Tem muito cristão inquieto, que não consegue dormir em paz, que não consegue acordar em paz, que vive uma semana atribulada, porque não entendeu ainda que precisamos fazer essa pergunta: onde assiste, Senhor? E parar. Eles foram até Jesus, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Eles estavam com Cristo. Que buscais? Aí, no versículo 41, eu não sei o que eles conversaram aquela noite. Não sei. A Bíblia não diz o teor daquela conversa. Já imaginou o que eles conversaram? Horas e horas. Jesus, vamos conversar e tal. E conversar sobre a vida, conversar sobre tudo. A Bíblia não diz. Mas eu sei que no versículo 41, era André, o irmão de Simão Pedro, versículo 40, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Olha o testemunho de João, que apontava para o Cordeiro. Aí olha o que diz o versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Agora nós vamos repousar, porque achamos o Messias. Tem muito religioso que não achou o Messias aqui. É triste ver isso, gente. Não achou o Messias. Achar o Messias é também achar o irmão, porque ele foi primeiramente, era André, o irmão de Simão Pedro. Olha que bonito. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele levou aquela mensagem primeiramente para o irmão. Achar o Messias é também achar o irmão, é buscar o outro e compartilhar a mensagem do Evangelho. Não se trata de proselitismo, gente, não se trata de proselitismo. Proselitismo vem até de um contexto do judaísmo, mas significa zelo ou esforço para fazer prosélitos, ou converter pessoas a uma religião, a um partido, a uma causa ou a uma ideia. Não é isso, não é isso. Tem gente que está convencido apenas do Evangelho, mas não convertido. Por isso que não tem vida em abundância. Por isso que ele não divide o Evangelho com ninguém, gente. Tem gente que vai morrer sem pregar para ninguém. Espero que não aconteça com ninguém aqui.
porque ele não encontrou ainda o Messias. Ele não encontrou. Então essa pergunta aqui para os cais, ele não consegue repousar. A alma é aflita. Conversava com um amigo que lamentavelmente tirou sua vida. Um professor, um docente de primeira qualidade, um homem brilhante, mas ele não conseguia falar da angústia dele. Eu falei, fala, cara, fala da sua dor. Ele não conseguia falar da dor dele, das angústias existenciais. Eu falei para ele, expressa isso, olhe para o Cordeiro, a vida é para você. Mas ele não conseguia nem falar. Ele não conseguia. Tamanha angústia. Tem muita gente que ainda não consegue repousar em lugar nenhum. Eu pergunto se você já consegue repousar em Cristo. Se você hoje pode afirmar, você que está aqui hoje, eu consigo repousar. Esse drama foi muito bem cantado nos anos 80. Quando o Renato falava, já morei em tanta casa, que eu nem me lembro mais. Já dizia o Renato Moço, eu nem me lembro. Tantos lugares que eu já morei, ele nem se lembrava mais. Mas no final dessa música, ele canta essa angústia. Depois a mãe do Renato Russo, dando depoimento, ela disse algo muito interessante. Que antes do filho morrer, ela tinha uma dúvida. Por que ela acrescentou no final de uma música, lá em casa tem um poço e tal, onde a água é limpa? Alguma coisa do tipo. E ela falou assim, o meu filho estava falando do pai dele. Que apesar do relacionamento conturbado, o pai dele ainda é uma referência. Mas eu pergunto para você que está aí, por que você não consegue repousar em Cristo? Porque se sua alma continua faminta, será até quando você vai ser discípulo do papai, discípulo da mamãe, discípulo de um pastor, discípulo de um partido religioso? Até quando? E por último, quando Simão se depara com Cristo, achamos o Messias, ele o leva a Jesus. Gente, olha o que Jesus faz, gente. Olha o que Jesus faz. Ele o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, porque ele achou o próprio irmão, levou o irmão até Cristo, e Cristo faz algo assustador. Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ele está dizendo, eu mudarei o seu nome, cara. Eu mudarei o seu nome, vou mudar o seu nome, vai ter um novo projeto de vida, eu mudarei o seu nome. Não é isso que o Evangelho faz com a gente. Ele muda os nossos nomes. E eu pergunto para você hoje, que nome você quer mudar? Que nome você quer mudar? Tem gente que quer mudar literalmente o nome mesmo, mas não estou falando desse nome. Um amigo meu falou assim, olha, tinha um amigo, grande amigo meu, falou assim, meu sonho é mudar de nome. Auricé. E ele falou assim, eu não gosto que ninguém me chame de Auricé. Eu falei, cara, mas o nome, e o meu Cipaúba, cara. Não, mas você está feliz, é um problema seu. Eu falei assim, o meu tem Cipaúba. Eu falei, mas eu não estou feliz. Gente, esse homem lutou a vida inteira, Se ele estiver me ouvindo, um abraço, que é meu amigo. Grande amigo. Aí ele mudou depois de muito tempo, uma luta. Aí ele mudou, chegou para todo mundo na rua, eu falei, consegui! Aurélio. Mudou quase nada. Mudou um pouco. Então, não é esse nome que eu estou falando. Mas eu quero te dizer uma coisa. A mensagem do Evangelho muda os nossos nomes. Que nome você quer mudar hoje à noite? Que nome você precisa mudar hoje? Você vai carregar esses nomes que o mundo tem colocado em você e que quer colocar em nossos filhos? Que nome você está carregando? Jesus olha para Simão e fala, eu vou mudar o seu nome, porque é isso que o Evangelho faz com a gente. Lembrando que o nome, principalmente no Antigo Testamento, ele simbolizava caráter. Não era simplesmente a ligação com a família A ou B, era caráter. O Evangelho quer mudar os nossos nomes. Se você tem nomes para mudar hoje é o dia, a mensagem do Evangelho quer que esses nomes todos sejam mudados. Esses
nomes que não transmitem graça, só angústia, agitação, você não consegue repousar em lugar nenhum. Tem gente que não consegue, a alma está sempre quieta. Sempre quieta. Tem gente que não consegue falar, o Senhor é o meu pastor. Ele me leva para pastos verdejantes, uma corrente de águas tranquilas. Ele não consegue. Ele não consegue descansar no Evangelho. Recentemente, não muito recentemente, mas um pastor foi... Eu assisti a pregação dele no Brasil. Um pastor brasileiro que estava morando em outro país. Eu estava ouvindo a pregação dele e ele falou assim: ore por mim. Eu estou passando lutas, dificuldades, muita perseguição religiosa. Ele pregou num congresso, gente, eu fui tão tocado com aquela palavra, um homem apaixonado pelo Evangelho. Pouco tempo depois, ele foi fuzilado durante o culto. E entrou no culto motociclistas encapuzados, com metralhadoras, durante o culto. Ele foi fuzilado. A esposa estava no púlpito. Depois eu ouvi o testemunho dela, porque ela veio ao Brasil para dar o testemunho. Eles assassinaram o pastor e saíram. Ela disse que a última imagem que ela tem de esposo foi o semblante dele, em paz. E ele sorriu para ela antes de morrer. Não deu tempo, foi fatal. Eles entraram e fuzilaram o pastor. E ela disse, quando olhou, pegou ele no braço, todo ensanguentado, falou assim: eu sabia que meu esposo estava partindo. E eu pensei que ele ia falar alguma coisa, ele sorriu. Ela disse: uau, esse é o nosso Deus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não é discípulo do papai, gente, não é discípulo da mamãe, não é discípulo do pastor, não. É você entender que João estava preparando um caminho para o Cordeiro. É disso que você precisa. É disso que você precisa. De Cristo na sua vida. Nós vamos orar. Vou passar a palavra ao Abraão, a Taizinha que vai ministrar. Taizinha, eu tenho tanta afinidade com ela que eu não tenho esse problema. Ó, toca essa música aqui. Não, porque eu tenho muita afinidade. Queria dizer que a Taizinha é uma referência na minha vida. É uma bênção. Clebinho também, puxa vida, gosto tanto dos seus pais. Gosto, são pais maravilhosos. Virgínia, Euripides, família que eu amo muito. E o Abraão vai conduzir esse momento de ministração. Nós vamos orar, que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Que tal se nós ficarmos em pé, igreja? Eu queria que você se atentasse ao texto que eu vou ler, não precisa abrir. Se enquanto eu leio você até quiser fechar seus olhos, fica à vontade. Diz assim a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Preste atenção nessas palavras. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Você não é mais escravo. Eu não sou mais escravo. Não somos mais escravos das nossas emoções.
não devemos ser escravos das circunstâncias, não devemos ser escravos de pessoas, mas Deus nos chamou para a liberdade. E essa liberdade é que nós somos agora, pela adoção em Cristo Jesus, chamados de filhos e filhas de Deus. Você é filha de Deus, eu sou filho de Deus. E eu creio que hoje é um renovo nas nossas vidas, para nos alinharmos em como Deus nos vê, como Deus nos enxerga, o que Ele tem para nós hoje, o que Ele pensa para nós amanhã. Então, Pai, muito obrigado, porque o Teu sacrifício não foi em vão. Deus, obrigado porque o Senhor sonha com cada um de nós, o Senhor anseia em estar conosco, e nós temos a convicção em Ti que nós não estamos sozinhos. A Tua graça é linda, Jesus, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos renova, e o Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias. Oh Deus. E antes do pessoal cantar a música, tivemos uma palavra hoje pela manhã com o presbítero Misael, onde ele falava de nós confiarmos uns nos outros, onde nos encoraja a depender uns dos outros. Então eu sinto aqui que tem pessoas cansadas, tem pessoas desanimadas, tem pessoas talvez que não estão conseguindo dormir direito, tem pessoas talvez que a vida está tão ansiosa, é tanta ansiedade, que não dá nem para se concentrar no que Deus tem para você. Mas eu creio que hoje nós vamos sair daqui diferentes. Então, com muita ousadia, eu queria chamar os missionários aqui na frente, Áquila, Léo, Letícia, chamar os membros também do concílio aqui na frente, aqueles que puderem vir, Itamar, Sebastião, Misael, Carlinhos, pastor também, pode ficar aqui na frente, de frente para a igreja. E igreja, você que se sente cansado, desanimado, triste, você vai ter o poder de iniciativa, de sair do seu lugar. Eu creio que hoje é um dia diferente, e um deles aqui vai orar por você, porque nós não vamos sair daqui da maneira que nós entramos. Nós dependemos uns dos outros. Então tome coragem, saia do seu lugar, se achegue a qualquer um deles aqui, e nós vamos orar para que todo desânimo fique aqui, toda tristeza, tudo que não provém do Senhor. Minha vida, saia do seu lugar. Se você sente que a palavra é para você, os meus sonhos, que você não quer viver da mesma maneira, a Ti, faz de mim vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em Tuas mãos. pode se achegar até eles, pode vir mais à frente. Que posso errar, mas eu sei que existe o perdão, e é por causa do sangue que foi derramado, por causa do Teu grande amor. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti, faz de mim vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão.
porque a sua graça é infinita. Obrigado porque o Senhor olha para nós de uma forma especial. Mas nós queremos nos alinhar contigo, Senhor. Então nos ajuda a desfazer os altares do nosso coração, para que possamos transcender e olhar para o seu altar, Senhor, se derramar na sua presença. Então hoje, Senhor, nós queremos nos humilhar, renunciar a nós mesmos e dizer que o Senhor é o motivo da nossa alegria. E Deus fala para você hoje, minha irmã e meu irmão, Deus fala para você: você é meu filho, você é minha filha, eu paguei um alto preço por você na cruz do Calvário, e eu quero dizer que o mesmo poder que habitou em mim é o mesmo poder que habita em ti. Então vença esse medo em mim, vença essa angústia em mim, entrega hoje o seu coração ao Senhor, de tanta ansiedade, de tanta culpa, de tanto desespero. E Jesus está falando: eu sou o dono do amanhã, eu sou o dono do hoje. Então creia que eu posso fazer infinitamente mais, porque eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus maravilhoso, eu sou o Deus conselheiro, eu sou o Deus príncipe da paz, eu sou